Olá, meninos! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem, que os familiares de vocês estejam bem e que vocês estejam estudando muito, estejam assistindo a essas videoaulas, estejam lendo livros, tentando resolver questões, procurando outros materiais, certo? Porque realmente o momento é de adaptação e cada um realmente precisa fazer a sua parte, certo? Vocês, alunos, estudarem, nós, professores, estamos nos esforçando, então, cada um fazendo a sua parte, não tem como dar errado, certo, meninos? Bom, a nossa última aula de Química, nós estudamos o conteúdo de distribuição eletrônica, certo? A distribuição eletrônica, como eu falei para vocês, é um dos assuntos mais importantes da Química, certo? Porque a partir da distribuição eletrônica, se você consegue compreender distribuição eletrônica, você vai conseguir explicar vários e vários fenômenos da química, certo? Quando você entende de fato a distribuição eletrônica, você não vai precisar decorar nada, certo? Da química. E a falta do conhecimento de distribuição eletrônica faz com que muitos alunos não consigam compreender esses fenômenos, certo? Então, gente, hoje é uma das nossas aulas mais importantes de distribuição eletrônica. Já foi um conteúdo visto, concluído. Hoje eu vou fazer só uma revisão muito rápida. Por quê, garotos? Porque nós iremos estudar hoje a tabela periódica, certo? Nós iremos falar da parte mais importante da tabela periódica, que é a tabela atual, certo? Existe ao longo do tempo, várias tabelas foram propostas, certo? Por muitos cientistas. Mas devido ao nosso tempo, nós iremos falar só do mais importante, que foi a tabela periódica de Mendeleev, e, é claro, a de Moseley, certo? Então, vamos lá. Se você não está dominando distribuição eletrônica, hoje eu vou fazer apenas uma revisão, principalmente para nos situarmos, certo? Já que nós tivemos uma aula de química, já está com mais ou menos 2 semanas, mas o importante é vocês procurarem materiais para estudar também, e não ficarem apenas nessas videoaulas, nessas aulas ao vivo, certo? Pois pronto, eu vou fazer uma revisão bem rápida, só para a gente saber onde nós paramos, certo? Bom, o conteúdo de distribuição eletrônica e tabela periódica é um assunto frequente em várias provas, principalmente provas da UES, certo? Porque é um conteúdo bem mais teórico, certo? Porém, garotos, não é apenas uma prova. A distribuição eletrônica, a tabela periódica são bases para vocês compreenderem outros assuntos da química, certo? Então, ele é um conteúdo importante não apenas por conta de vestibulares, mas principalmente porque eles são bases para a compreensão de outros assuntos. Vocês sabem que eu sempre utilizo essas carinhas aqui para indicar a frequência em provas. Essa primeira é quando cai muito, quando ela está grande é porque cai muito em prova. Médio cai mais ou menos e essa raramente cai. Mas o mais importante nesse assunto é que, além de cair bastante em provas, principalmente da UES, tanto em primeira como segunda fase, é um assunto base para outros assuntos, certo? Então, vamos lá. Nós vimos na nossa última aula a distribuição eletrônica, o diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama, meninos, essa distribuição eletrônica, sendo bem breve, já que já foi um assunto concluído, a distribuição eletrônica, o próprio nome ele já indica, distribuição eletrônica, é a distribuição dos elétrons em um átomo, certo? Então, distribuição eletrônica, ele faz referência à distribuição de elétrons em um átomo, certo? E há uma relação extremamente íntima entre distribuição eletrônica e tabela periódica, certo? Então, a compreensão de um depende um pouco do outro, se vocês não quiserem decorar a tabela periódica, é claro. Então, gente, olha só. Nós vimos nas nossas aulas passadas que houve assim, ao longo do tempo, os cientistas eles começaram a tentar compreender a natureza do átomo, como ele era estruturado, como ele se comportava. Nós tivemos aí vários cientistas envolvidos para tentar explicar
a estrutura atômica, e a gente já vem estudando isso há algum tempo, certo? Nós tivemos um cara chamado de Broglie, que criou o princípio de de Broglie. A gente viu que ele fazia referência à percepção do elétron ou das radiações eletromagnéticas, que ora eles se comportavam como uma onda, ora como partícula. E isso deu o princípio de de Broglie, que era o quê? A dualidade onda-partícula. Ora a luz se comporta como onda, ou as radiações eletromagnéticas, ora se comportam como onda, ora se comportam como partícula, certo? Então, a partir dessa ideia de de Broglie, vem a ideia de Heisenberg, certo? Que ele falava que não é possível você prever a posição do elétron e a velocidade dele. Ou você consegue com exatidão um, ou você consegue o outro, certo? Então, partindo desse princípio que não é possível você prever a posição exata de um elétron em um átomo, ou você sabe a velocidade dele, ou você sabe a posição, nós temos que fazer uma distribuição eletrônica. Porém, como nós não sabemos exatamente a posição do elétron, nós não podemos utilizar essa posição, mas sim energias. Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que os átomos, eles possuem um núcleo, certo? Eles possuem um núcleo. E nesse núcleo, o núcleo ele é formado de prótons, que tem carga positiva, certo? E nêutrons, que tem carga nula. Mas o que eu quero dizer para vocês é que um átomo ele é formado por um núcleo, que é positivo, em volta de camadas. Então, vou fazer aqui uma representação bem simples. Você tem aqui o núcleo e as camadas eletrônicas ao redor dele. Nós vimos isso com muito detalhe, certo? Nessas camadas nessas camadas eletrônicas, você vai encontrar os elétrons em torno dele, certo? E aqui é a representação do átomo de Bohr, certo? Então você vai ter esses níveis de energia, certo? Em torno do núcleo. Você vai ter o núcleo, você vai ter o que a gente chama de eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. E em torno desse núcleo, você vai ter o que a gente chama de níveis de energia. Esses níveis de energia, que são exatamente essas camadas em torno do núcleo, que eu acabei de apagar. Esses níveis de energia, certo? Nós aprendemos, meninos, na nossa última aula, que nesses níveis de energia existem orbitais. Até aprendemos os formatos dos orbitais, que eu não coloquei aqui para não dar tanta ênfase neles, já que o mais importante é vocês saberem que ele existe e ter uma noção dos formatos dele, certo? Então, nós aprendemos que existem esses níveis de energia, certo? E que neles existem os orbitais. Esses orbitais, eles estão em torno, certo, do núcleo, ok? A gente aprendeu isso. E o que são essas distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica, ela vai fazer referência exatamente à distribuição de elétrons em um átomo, certo? Ele tem essa distribuição de elétrons em um átomo. De que maneira os elétrons eles irão se distribuir em torno do núcleo, em um átomo, certo? Guardem isso, porque isso é muito importante. E também, hoje nós iremos entender a tabela periódica, certo? A partir das distribuições eletrônicas, a tabela se torna muito fácil quando a gente tem essa noção, certo? Então, o que é o diagrama de Linus-Pauling? O que é a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica, ela faz referência exatamente à distribuição de elétrons em um átomo, certo? Então, vamos lá. Além disso, esse diagrama de Linus-Pauling, ele é feito a partir dos níveis de energia, da energia dos elétrons, certo? Então, vamos para a próxima. Bom, aqui nós temos um diagrama de Linus-Pauling completo, certo? Eu quero falar só algumas coisas para vocês. Percebam, meninos, que aqui são os subníveis, certo? Os subníveis S, P, D, F. Eu falei para vocês, certo? Eu falei para vocês que S, P, D, F
eles fazem referência aos orbitais. Você tem o orbital S, o orbital P, o orbital D e o orbital F. Eu lembro de ter mostrado uma imagem para vocês, certo? Esses orbitais, eles suportam uma quantidade fixa de elétrons, é uma quantidade máxima de elétrons, onde ele não suporta um elétron a mais. No orbital S, ele suporta 2 elétrons. O orbital P, ele suporta no máximo 6 elétrons. O orbital D suporta no máximo 10 elétrons. E o orbital F, no máximo, 14, vai aumentando de 4 em 4. Então, é o número máximo de elétrons. O S suporta 2, o P6, o D10, o F14 elétrons. Eles não suportam mais do que isso. Ponto. Saber disso já é o suficiente para vocês. Mas uma coisa também que é importante vocês saberem é que cada nível de energia, ele suporta uma quantidade máxima de elétrons. É importante a gente saber, meninos, o seguinte. Imagine que aqui é o átomo, você tem o núcleo, você tem os chamados níveis de energia. É importante lembrar que os níveis de energia são essas camadas que a gente conhece, que a gente já viu. Aqui é para o átomo de Bohr. Se fosse o átomo, por exemplo, de Rutherford, ele é geralmente representado dessa forma. Você tem o núcleo e os elétrons em torno dele. Praticamente, quase sempre a gente vê essa representação de átomo aqui. Olha só onde é que ele está de novo. Então, geralmente, ele aparece dessa maneira, certo? Então, vamos lá. Então, esses são os níveis de energia, certo? Os níveis de energia. Esses orbitais, eles estão nesses níveis de energia. Eles estão aqui. Eles estão em intervalos de níveis. Então, por exemplo, o orbital, o nível, aqui a gente também pode chamar de K, L, ops, aqui eu errei, aqui é um K. K, L, M, N, O, P, Q. Olha só, meninos. Essas camadas, elas suportam uma quantidade de elétrons, certo? Essas camadas suportam uma quantidade de elétrons. Por exemplo, a camada K, ela suporta no máximo 2 elétrons. A camada K, ela suporta no máximo 2 elétrons. No máximo 2 elétrons. Por quê? Porque a camada K, ela possui exclusivamente o orbital S. E quantos elétrons cabe o orbital S? Só cabe 2. Então, como no orbital S só suporta 2 elétrons, a camada K só suporta 2 elétrons. A camada L, certo? Ou o nível 2 de energia, o segundo nível de energia, aqui é o primeiro nível, que é o segundo nível de energia, eles suportam 8 elétrons. Por quê? Porque ele tem orbitais S e orbitais P. No orbital 2, S você suporta 2 elétrons e no orbital P você suporta 6 elétrons. 6 mais 2, 8 elétrons para a camada L. Na camada M, o nível M de energia, ele vai suportar 18 elétrons. Por quê? Porque a camada M, ela tem o orbital S, o orbital P e o orbital D. O S é 2, o P é 8, o P é 6, porque eu somei 6 mais 2, 8. O P é 6 e o D é 10. 10 mais 6, 16 e mais 2, 18 elétrons. E aí por aí vai. Aí depois, 18, 32 elétrons que ele vai suportar. 32, 18 e 2 ou 8. Às vezes aparece 2 ou às vezes aparece 8. Então, meninos, é importante vocês saberem disso. Isso é tudo o que vocês precisam para o momento, certo? Se vocês lembram disso, que você vai ter que esse PDF são subníveis de energia, subníveis, e que as camadas eletrônicas, elas têm um número de elétrons suportado, certo? Vocês já é meu caminho andado, já é um bom começo vocês lembrarem disso, para poder fazer essa distribuição eletrônica, certo? Então, você vai ter aqui, ó, quando vocês olharem esse slide, você vai ter o número máximo de elétrons por nível, ou seja, a quantidade de elétrons que ele suporta em cada nível. Número de elétrons
por subnível, que não estava aparecendo. Então, você vai ter aqui, ó, os subníveis de energia. Cada subnível suporta uma quantidade de elétrons. E o total de elétrons, de subníveis em um nível, ele vai te dar a quantidade que o nível suporta. Bom, gente, eu sei que isso aqui é muito abstrato, eu sei que isso pode gerar um pouco de confusão na cabeça de vocês, mas se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato comigo que a gente dá um jeito, se não ficar tão claro para vocês, tá? Então, gente, olha só. Nós vamos fazer aqui a distribuição eletrônica de alguns elementos, do sódio, do flúor, do ferro e do neônio, certo? Bom, a distribuição eletrônica, como eu falei para vocês, distribuição eletrônica é a distribuição dos elétrons em um átomo, certo? Quando vocês olham para isso, aqui são pedacinhos da tabela periódica. Eu peguei o elemento sódio, coloquei aqui. Peguei o elemento do jeito que está na tabela periódica. Por que eu fiz isso? Eu fiz isso, meninos, para explicar uma coisa para vocês. Na tabela periódica, você vai ter os símbolos dos elementos, certo? Aqui é o sódio. Aí vocês me perguntam, tudo bem, o flúor, F de flúor. O símbolo flúor, F de flúor. O ferro, percebo que alguns não têm uma relação com o nome. Por quê? Alguns, eles têm origem no latim, certo? Por exemplo, o sódio é nátrio. Então, por isso que é Na para a representação sódio, certo? Então, ó, você tem no elemento na tabela periódica, você tem o símbolo dele, certo? Geralmente são duas letras, uma maiúscula e outra minúscula, ou só uma maiúscula, certo? São símbolos, certo? Você vai ter em cima o número atômico. O que é o número atômico? Eu expliquei para vocês, meninos, que os átomos, eles são, o átomo neutro, ele possui uma quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Então, eu vou pegar o exemplo do lítio, que ele é bem simples. O lítio, ele vai possuir 3 prótons. Ele vai possuir 3 prótons. E se ele é um átomo neutro, ele vai possuir quantos elétrons? Ele vai possuir 3 elétrons. 3 prótons e 3 elétrons, certo? E o que é o número atômico? O número atômico, ele faz referência ao número de prótons. Porque, como eu falei para vocês, é muito mais fácil você perder elétrons, certo? E prótons você não perde tão facilmente. Já é necessário muita energia para você perder prótons. Então, o número atômico, ele faz referência ao número de prótons, certo? Então, vamos lá. Então, vamos aqui. O sódio, ele tem número atômico 11, ou seja, ele vai possuir 11 prótons. Se ele é um átomo neutro, certo? Ele vai possuir 11 prótons e 11 elétrons. O flúor tem número atômico 9, significa que ele tem 9 prótons. Se ele for um átomo neutro, ele vai possuir 9 prótons e 9 elétrons. O ferro tem número atômico 26. Se ele for um átomo neutro, ele vai possuir 26 prótons e 26 elétrons. E aí, por aí vai, meninos. O que é esse número quebrado? Esse número quebrado, meninos, é exatamente a massa desses elementos. A massa deles, certo? Então, a massa dos elementos, geralmente, ela é calculada o número de prótons mais, vou botar P de prótons, o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, o número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Aí vocês... vou explicar por que ele é um número quebrado, tá? O número é quebrado, gente, porque ele vai falar vai fazer uma relação também com o número, com a abundância desses elementos na natureza. Mas, por enquanto, eu quero que vocês lembrem que a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons, certo? Eu lembro de ter visto isso com vocês. Então, a massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica desses elementos. Olha só, o sódio.
O sódio, ele tem número atômico 11, ou seja, 11 prótons, certo? E aqui, então, aqui, ó, o nome dele, sódio. Como essa tabela era em inglês, eu peguei mais por conta da qualidade da imagem, tá? 11. Então, se o sódio tem número atômico 11, então vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Olha só, o primeiro nível, certo? Primeiro nível de energia, ele orbital S. O S suporta quantos elétrons? 2. Um S2. Certo? O segundo nível de energia, o S. Eu mostrei para vocês uma tabela de energia para essa distribuição eletrônica. Você coloca o S porque ele tem menor energia. Você vai sempre colocando de menor e conforme aumenta a energia, você vai passando para o próximo nível, para o próximo orbital, certo? Então, ó, o nível 2, S2, 1S2, 2S2, 2P. O subnível P suporta 6 elétrons. 1S2, 2S2, 2P6. Nós já temos 6 mais 2, 8, com mais 2, 10. Já temos 10 elétrons distribuídos aí nos níveis e nos subníveis, certo? 1S2, 2S2, 2P6. O sódio tem número atômico 11, ou seja, 11 prótons, consequentemente 11 elétrons se for neutro. E nesse caso ele é neutro. Então, nós já temos aqui 10 elétrons distribuídos. Para 11, só falta um elétron. Então, vamos lá. 3S, quantos elétrons? 1. Então, ó, 6 mais 2, 8. Com mais 2, 10. Com mais 1, 11. Então, nós fizemos a distribuição eletrônica do sódio. Nós fizemos a distribuição dos elétrons no sódio, certo? Então, é basicamente isso, meninos. Vocês precisam lembrar desse diagramazinho aqui, certo? Esse diagrama aqui, ele tem que se respeitar os níveis de energia. Você não pode fazer assim, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D, 10, 4S2, 4P6, 3D10, 4F14. Vocês não podem fazer essa sequência aqui, meninos. E eu expliquei para vocês que tem que respeitar o nível de energia, certo? Ó, você faz aqui, ó, 1S2, 2S2. Ó, perceba, vocês precisam seguir essas linhazinhas aqui, ó. Essas linhas, elas vão fazer exatamente a sequência de energia correta. Então, ó, vocês precisam respeitar essas linhas. Respeitem as linhas que vocês não vão ter dúvida. Olha só, a primeira linhazinha é essa aqui, ó, 1S. E o S suporta 2 elétrons. Perceba que a linha, ela sai e vai passar pelo 2S. Então, ó, 2S, o 2 S suporta 2 elétrons. Depois ela volta, ó, perceba que ela vai voltando. Aí ela vai para o 2P, e como o P suporta 6 elétrons, 6. Perceba que a linha agora vai para o 3S. 3S, 2. E aí, meninos, ó, perceba que ela volta. Aí, ó, 3P, 6. Vai dar para o 4. 4S, 2. Ó, perceba que do 4 ela sobe e vai para o 3D. 3D, e o D suporta 10 elétrons. E aí ela vem e passa pelo 4P6 e vai lá para o 5S2. Então, meninos, se vocês seguirem essas linhas, vocês não vão ter dúvida. E depois que vocês fizerem aí 5, 6, 10, 20 elementos, a distribuição deles, vocês vão decorar isso aqui facinho, tá? Então, se vocês conseguem entender, vocês não precisam decorar nada. Mas só na prática vai ajudar vocês a entender bem melhor. Então, já fizemos a distribuição do sódio. Vamos agora fazer a distribuição eletrônica do flúor. O flúor tem número atômico 9. Geralmente, o número atômico é colocado aqui no cantinho do elemento, certo? Então, o flúor, 1S2, porque o S suporta 2 elétrons, 2S2, 2P6. É o 6, gente.
Será que é o 6? Se for o 6, nós teremos aqui 10 elétrons. Se for o 6, nós vamos ter aqui 10 elétrons. Mas não pode terminar em 6. Por que que não posso terminar em 6? Porque o flúor ele só tem 9 prótons. O número atômico do flúor é 9. Se ele tem 9 prótons, eu estou falando de um átomo neutro, ele também vai ter 9 elétrons. Então, eu não posso terminar em 6, porque 6 mais 2, 8, com mais 2, 10. Então, não posso. Eu tenho que terminar de forma que a soma de todos os elétrons nessa distribuição seja o número atômico do flúor, no caso 9. Então, qual vai ser o número aqui? Ó, nós já temos 2, 4, para 9, 5. Então, isso aqui não pode ser o 6, tem que ser o 5. Então, 5 é 2p, 5. Certo? Então, vamos aqui para o ferro. O ferro, olha só, nós temos aqui 1s2, 2s2, 2p6. Já temos aqui a soma de 10 elétrons. 3s2, 3p6, 4s2. Ó, 6 mais 2 mais 2, 10. 16, 18, 20. Então, para 26, só faltam 6. Então, eu vou lá para o 3D, obedecendo aquelas linhas da distribuição. 3D, o D suporta 10 elétrons, certo? Porém, eu tenho que colocar de uma forma que a soma dê o número atômico do ferro, 26. Eu já tenho 20 e o D suporta 10, então aqui ficaria 6. 10, 20 e 6. E aí vocês continuam, tá, meninas? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e... Então, vamos lá. Tabela periódica. A tabela periódica, meninos, o termo periódico, ele faz referência exatamente a essa ideia que nós temos de periódico. O que é um periódico? É algo que acontece frequentemente. Então, se você vai periodicamente ao médico, quer dizer que frequentemente você vai ao médico. Se você faz, por exemplo, um curso de inglês na terça-feira, por exemplo, toda terça vocês irão para o curso de inglês. Frequentemente vão ao curso de inglês, periodicamente, certo? Então, o termo periódico, ele faz referência exatamente à ideia que nós temos de periódico, que é exatamente uma frequência de um acontecimento que vocês fazem, certo? Então, o que é a tabela periódica? A tabela periódica vai ser uma tabela, e nós iremos descobrir daqui a pouco por que dessa tabela, certo? Então, a tabela periódica é uma tabela que vai organizar os elementos químicos. Então, ao longo do tempo, foram descobrindo novos elementos químicos, e aí, com o tempo, foi necessário você organizar esses elementos em um gráfico ou em uma tabela. No caso, o ideal é uma tabela, e de fato é uma tabela. Então, você tem uma tabela periódica. Uma tabela periódica, ela faz referência exatamente a uma organização dos elementos conhecidos em uma tabela, e periódico, porque alguma coisa vai acontecer com frequência, periodicamente. E o periódico ela faz referência à frequência, algo que acontece repetidamente, certo? Repetidamente. Então, você vai ter que a tabela periódica, ela vai ser a organização dos elementos químicos, em que você vai ter algo que se repete com frequência, certo? Periodicamente. E o que vai se repetir periodicamente? As propriedades dos elementos químicos. Tanto as propriedades físicas como as propriedades químicas. Então, a tabela periódica, ela vai ser uma organização dos elementos químicos, certo? Em que você vai ter o periódico fazendo referência a algo que está acontecendo frequentemente, periodicamente. E o que se repete periodicamente? As propriedades dos elementos químicos, certo? Bom, gente, eu vou fazer aqui uma analogia entre a tabela periódica e um calendário. Os nossos dias, eles são organizados em um calendário, em que você vai ter os dias da semana e tal. Vamos imaginar que toda sexta-feira vocês vão ter aulas presenciais no cursinho, certo?
Então, imagine que toda sexta vocês irão ter aula presencial no cursinho, certo? Eu peguei o mês de maio e o primeiro é feriado. Mas eu quero, como você vai ter um feriado aqui, vamos usar, por exemplo, vamos dizer que todo sábado vocês têm aula no cursinho presencial para tirar dúvidas, tá? Porque vocês são muito estudiosos e vocês não querem perder um dia de aula. Então, vocês querem somente o domingo para estudar aqui, para ser livres, para estudar aquilo que vocês gostam. Realmente, eu vou ler alguma coisa que interessa a vocês, mas todos esses dias aqui, vocês vão ter que estudar para o Enem, por exemplo. E o domingo ler aquilo que vocês gostam. Então, aquilo que vocês querem, ler um livro legal, fazer outras coisas interessantes. Então, vamos lá. Imagine que todo sábado vocês vão ter aula no cursinho presencial. Todo sábado. Então, com frequência, periodicamente vocês irão para o cursinho, porque todo sábado vocês irão para lá. Então, meninos, nessa coluna aqui, vocês irão para o cursinho. Nessa coluna aqui. Nessa coluna vocês irão para o cursinho. Por quê? Porque todos os dias da semana que estão nessa coluna, elas vão ter algo em comum. Elas irão ter algo que vai se repetir. E o que vai se repetir? A presença de vocês no cursinho de forma presencial. A presença de vocês no cursinho de forma presencial é bem redundante. Mas o que vai repetir aqui? Vocês irem de forma presencial para o cursinho. Então, nessa coluna aqui, algo vai se repetir. Todos esses números, o 2, o 9, o 2, o 9, o 16, o 23, o 30, algo vai acontecer. A mesma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Vocês irão para o cursinho. Gente, essa analogia, ela é uma analogia exata da tabela periódica. Guardem isso, porque isso vai ser muito importante. Então, o que a gente sabe agora de tabela periódica? Que a tabela periódica é uma tabela que vai organizar os elementos químicos. Eles irão se organizar de modo que aqueles elementos que possuem uma característica irão ficar em uma mesma coluna. Por quê? Porque nós temos propriedades que irão se repetir periodicamente. Então, tabela periódica, tabela porque você vai ter a organização dos elementos químicos em uma tabela, e periódico é que a propriedade desses elementos irão se repetir com frequência, certo? Periodicamente, agora vamos entender melhor. Uma breve história da tabela periódica, vai ser bem breve mesmo, só para vocês saberem onde surgiu essa necessidade de criar essa tabela. Bom, acontece, meninos, que antes do século XIX, nós tínhamos aí poucos elementos que haviam sido descobertos. Então, como nós tínhamos poucos elementos descobertos, o que vai acontecer? Facilmente dava para organizar aqueles elementos, certo? Só que a partir do século XIX, vocês têm aqui no século XVII 14 elementos, depois no século XVIII 33 elementos conhecidos. Só que no século XIX houve um grande aumento de elementos conhecidos. Você tem aí no século XIX 83 elementos. No século XX nós vamos ter aqui 112. E atualmente, século XXI, nós temos aí 118 elementos químicos descobertos. Então, a partir do século XIX, nós iremos ter uma necessidade de organizar esses 83 elementos de alguma forma. Nós precisamos organizar esses elementos de alguma forma. Então, a melhor forma que foi encontrada foi exatamente uma tabela. Então, a partir do século XIX, os cientistas começaram a tentar organizar esses elementos químicos em uma tabela, certo? E nós vamos ter aí, meninos, várias tentativas de organizar esses elementos. Nós vamos ter aí, eu vou citar aqui alguns que não estarão nesses slides, porque nós vamos focar só naquilo que é mais importante, mas para vocês saberem que existe. Nós temos aí as tríades de Dobeheim, que foi um cara que tentou explicar esses elementos químicos. As tríades de Dobeheim é você pegar uma tríade, ela vem de 3, certo? Imagine que eu vou colocar, sei lá, o flúor, o cloro e o bromo em uma mesma tabela. Eu vou tirar o flúor e vou colocar o iodo.
que eles têm propriedades mais semelhantes. Então, o que são as tríades de Dobereiner? Tríade vem de 3. Então, as tríades de Dobereiner é exatamente você colocar em grupos de 3 elementos que possuíam propriedades químicas e físicas semelhantes. Você vai ter o iodo, o cloro e o bromo, que são 3 elementos que possuem propriedades semelhantes. E aí você coloca eles em um grupo de 3. E aí, só que o Dobereiner, você vai ter o Newland, outro cara que tentou explicar, organizar a tabela periódica. No caso do Newland, ele tentou organizar a tabela que ficou conhecido como Lei das Oitavas. Para ele, a cada 8 elementos químicos, a propriedade se repetia. Então, você tem o primeiro elemento químico, você vai fazer uma sequência de elementos. O 8º elemento teria características semelhantes ao primeiro. Tá? Eu não coloquei eles aqui no slide por conta da... Eles não caem tanto assim em provas, tá? Então eu quis focar naquilo que é mais importante. E se vocês tiverem curiosidade, vocês procurem aí na internet. Tríades de Dobereiner e a Lei das Oitavas de Newland. Certo? Então nós vamos ter aí esses cientistas tentando organizar a tabela. Só que eles não tiveram sucesso. Por quê? Porque as ideias deles não se aplicavam a todos os elementos químicos, eles só conseguiam aplicar aquilo a alguns elementos. Só que, como eles estavam procurando uma forma de organizar a tabela de modo que eles pudessem organizar todos os elementos, essas tríades, essas leis das oitavas, elas não conseguiram se sustentar por muito tempo, certo? E aí vem um cara chamado Dmitry Mendeleev, que tentou organizar essa tabela, certo? A tabela de Mendeleev, ela foi assim uma das tabelas que tiveram mais êxito, porém não é a tabela de Mendeleev que nós utilizamos atualmente, que fique claro. Porém, a ideia de Mendeleev, ela conseguiu se aplicar algumas coisas para a nossa. Vamos aqui ver o que foi a ideia de Mendeleev. Primeiro, Mendeleev, ele foi um russo, certo? Que ele tentou organizar essa tabela. A tabela periódica de Mendeleev era uma tabela em que ele conseguiu colocar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. É importante saber disso? É. Então, meninos, o Dmitry Mendeleev, ele tentou organizar a tabela periódica em ordem crescente de elementos químicos, certo? Então, o que aconteceu? Ele jogava cartas, o Mendeleev. Então, no laboratório dele, ele utilizava essas cartas e colocava os elementos e pregava esses elementos na parede. E aí, esses elementos na parede, ele tentava organizar essas cartas, de modo que em um mesmo grupo, numa mesma coluna, ou numa mesma família, você tivesse elementos com propriedades químicas semelhantes. Na época de Mendeleev, eles tinham ali 60 elementos químicos conhecidos. Então, ele tentava organizar esses elementos em ordem, primeiro, em ordem crescente de massa atômica, segundo, de modo que esses elementos que ficassem numa mesma coluna, eles possuíssem propriedades químicas semelhantes, propriedades químicas e físicas semelhantes, certo? Esse é o lindo do Mendeleev, certo? Então, o que vai acontecer? Eu já falei para vocês que ele colocou esses elementos em ordem crescente de massa atômica. A tabela periódica de Mendeleev vai ter 12 linhas. Se vocês contarem aqui, você vai contar 12 linhas. Você vai ter as linhas e você vai ter aí as colunas, certo? E lembrar, Mendeleev colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica, isso vocês não podem esquecer. Por quê, meninos? Porque vocês vão ver algumas coisas bizarras na tabela de Mendeleev. A primeira coisa é que se vocês olharem para a tabela dele, vou apagar tudo, que é para todo mundo focar nisso. A primeira coisa que vocês irão perceber é que Mendeleev, com os seus 60 elementos conhecidos, ele colocou em ordem crescente de massa atômica. E olhando para essa tabela, vocês irão perceber alguns pontos de interrogação na tabela de Mendeleev. Olha só, quantos pontos de interrogação. Certo? Muitos pontos de interrogação.
Por que esses pontos de interrogação? Eu vou enfatizar isso. Mendeleev, ele foi um gêniozinho. Esses pontos de interrogação são elementos que não existiam, não foram descobertos na época que ele organizou essa tabela. Esses elementos em que ele deu aqui 72, perceba que esses números são o quê? São as massas dos elementos. É a massa, são ordem crescente de massa atômica. Se vocês forem olhar um por um, vocês vão perceber que a ordem aí é crescente de massa atômica. Então, vai ter uma crescente aí. E perceba que mesmo não conhecendo, mesmo não existindo na época, mesmo não sendo descobertos esses elementos, Mendeleev colocou aqui, com um ponto de interrogação. Gente, mas vocês vão saber uma coisa. Mesmo não conhecendo, mesmo não existindo ainda, mesmo não sendo descobertos, esses elementos que têm um ponto de interrogação, Mendeleev ele dizia, ele fez suposições das massas desses elementos, tanto é que eles estão aqui. Ele falou, por exemplo, esse elemento aqui de número 108, de massa 180, unidade de massa atômica. Esse elemento de massa 180 não existia, mas ele falou, ele não existe ainda. Mas quando descobrir, a massa dele é 180, unidade de massa atômica. Ele vai dizer, ele vai ter tal cor, tal densidade, ele vai ter tal características e tal. Certo? Foram muitos elementos. Ele fez isso para os elementos da tabela dele que não eram conhecidos. E vocês vão ficar passados que quando descobriram esses elementos, eles tinham, eu não vou dizer exatamente, mas uma margem de acerto assim gigantesca que nós iremos ver daqui a pouco. Então, a primeira coisa que deve ser observada na tabela de Mendeleev são esses pontos de interrogação aqui. Porque ele falou, eles não existem hoje, não foram descobertos hoje, mas no futuro vai ser descoberto e vocês irão ver que eles irão ter essas massas, eles vão ter tais propriedades. Isso é muito legal, gente. Um outro detalhe aqui que eu quero falar para vocês é atentar um detalhe. Perceba que a tabela dele é organizada em ordem crescente de massa atômica. Então, você vai ter aqui sempre uma crescente, sempre a massa está crescendo. Mas quando vocês chegam bem aqui entre o telúrio e o iodo, vocês irão perceber que ele inverteu a ordem da crescente de massa entre o telúrio e o iodo. Todos os outros estão em crescente, mas o telúrio e o iodo, eles não estão em ordem crescente de massa atômica. E por quê? Porque ele inverteu. Percebam que o telúrio tem massa maior do que o iodo. Teoricamente, o telúrio teria que ter ficado no lugar do iodo e o iodo no lugar do telúrio, já que estamos falando em ordem crescente. Mas para o telúrio e o iodo, ele inverteu. Por quê, meninos? Porque o iodo tem características físico-químicas parecidas com a do bromo, com a do cloro. Então, o iodo ele tem propriedades físicas e químicas semelhantes ao do bromo e a do iodo. O iodo é o próprio iodo. É que o iodo tem propriedades físicas e químicas semelhantes à do bromo e à do cloro. Eu errei naquela hora o cloro. Então, por eles possuírem essas características, ele queria colocar o iodo na mesma família do bromo e do cloro, certo? Então, qual foi a desculpa do telúrio? Ele disse que o telúrio tinha uma massa calculada errada. Então, sem discussões, a massa do telúrio está calculada errado. Então, vamos para frente. Então, essas são as duas observações da tabela de Mendeleev. Como as duas sacadas dele, eu já falei, é exatamente ele inverter a ordem do telúrio e do iodo, aqui. A outra coisa é colocar pontos de interrogação na tabela periódica dele, na tabela dele. Então, você vai ter aqui esses pontos de interrogação. Gente, então, assim, como o Mendeleev, ele falou, nesses espaços vazios vai existir elementos que não estão descobertos hoje, mas no futuro eles irão ser descobertos, como eu falei para vocês. Vou dar um exemplo das previsões de Mendeleev. Então, Mendeleev, ele fez previsões desses elementos que ainda não haviam sido descobertos, dando característica para esses elementos. Vamos dar um exemplo aqui, o 72. O elemento químico 72 é o chamado, foi descoberto depois
que Mendeleev tinha feito essas previsões, tinha elaborado essa tabela. Na época, o germânio e outros não eram descobertos. Mas Mendeleev falou o seguinte, ó, o germânio não é descoberto hoje. Esse elemento de massa 72 não é descoberto hoje. A massa dele é 72, nós não sabemos que elemento é esse, não tinha sido descoberto ainda. Mas o germânio, quando ele for descoberto, ele vai ter uma massa 72, ele vai ter uma cor cinza, ele vai ter essa densidade, ele vai formar esses óxidos e aí vai. Quando o germânio foi descoberto, os cientistas descobriram que a massa do germânio era 72,6. Olha só a previsão de Mendeleev, que realmente ele era cinza, ele tinha tal densidade, ele acertou exatamente no óxido e por aí vai. Então, as previsões de Mendeleev, elas eram muito próximas e muitas vezes exatas, certo? Por isso que Mendeleev ele deve ser citado quando a gente estuda a tabela periódica, porque ele acertou. Então, o que acontece? Para Mendeleev, eu estou falando da lei da periodicidade de Mendeleev. Para Mendeleev, as propriedades físicas e químicas, ela vai variar conforme a sequência de suas massas atômicas. Então, conforme a massa atômica, se você organizar a tabela em ordem crescente de massa atômica, você vai ter que as características irão se repetir em uma coluna, certo? Em uma mesma coluna. Então, para Mendeleev, as propriedades físicas e químicas dos elementos, elas variam periodicamente na sequência de suas massas atômicas. Eu coloquei esse xizinho aqui para dizer para vocês que atualmente nós não utilizamos essa lei da periodicidade, porque a nossa tabela periódica ela não é organizada em ordem crescente de massa atômica, certo? Porém, a ideia que nós temos hoje não é a de Mendeleev. Nós vamos ter aqui o Moseley, que deu uma grande contribuição para a organização da tabela periódica. Se vocês lembram que Mendeleev organizou a tabela periódica em ordem crescente de massa atômica para os elementos, Moseley sugeriu que não era bem por aí. A tabela não deveria ser organizada em ordem crescente de massa atômica, mas ele falou que a tabela deveria ser organizada em ordem crescente de números atômicos, ou seja, a número de prótons em um átomo neutro, certo? É claro que em um átomo, certo? Então, a classificação periódica moderna, ela faz referência à lei de Moseley, certo? Em que você vai ter que os elementos, as propriedades periódicas, elas irão se repetir conforme um aumento do número atômico, certo? Então, atualmente, a nossa tabela periódica, ela está organizada em ordem crescente de números atômicos. E aí, meninos, sabendo disso, se vocês olharem para cá, por telúrio e o iodo, eu citei ela na tabela de Mendeleev, gostaria de falar para vocês que atualmente o telúrio e o iodo, eles estão nessa mesma ordem que Mendeleev tinha sugerido, certo? O iodo realmente ele está nessa família e o telúrio realmente está nessa, certo? Por quê? O Mendeleev ele quis colocar o iodo na mesma família do cloro, do bromo, do flúor, por possuírem características semelhantes, certo? Então, para que isso acontecesse, ele teve que mudar a ordem do telúrio e do iodo. Embora o telúrio, olha, de fato, o telúrio tem uma massa menor, de fato, o telúrio, ele tem uma massa maior do que a massa do iodo, de fato. Porém, garotos, a tabela periódica moderna, ela não é organizada em ordem crescente de massa atômica, mas ela é organizada em ordem crescente de número atômico, certo? O telúrio tem 52, número atômico, e o iodo tem 53. Então, meninos, na ordem crescente de número atômico, de fato, o iodo vem depois do telúrio. Então, o Mendeleev acertou, mesmo dando aí uma explicação bizarra para o telúrio, dizendo que a massa do telúrio estava calculada errada. Então, atualmente, nós utilizamos a lei periódica de Moseley, certo? Em que ele disse que as propriedades químicas e físicas dos elementos, elas irão se repetir conforme na ordem crescente de números atômicos. E aí ele resolveu muitos problemas, certo? Então, é isso que eu falei para vocês. Ó, o telúrio 52 e o iodo 53. A lei da periodicidade atual.
Muitas propriedades físicas e químicas, elas variam conforme a sequência, a ordem crescente de números atômicos. Aqui é uma tabela que vai indicar, tabela periódica, vai indicar os países que descobriram esses elementos. Então, você vai ter aí uma tabela periódica, mas ao invés de um elemento, nós vamos ter aí as bandeiras dos países que descobriram esses elementos. Muitos deles ainda não eram descobertos. Olha só, olha, quando foi descoberto o hidrogênio? 1776. Então, enquanto isso, eu vou tomar um pouquinho de água. Percebam, garotos, que muitos elementos eles foram descobertos, eu posso até dizer recentemente, mas em relação a outros, por exemplo, como o hidrogênio. Olha esses aqui, 2002. Gente, alguns elementos químicos são naturais porque são encontrados na natureza. Outros elementos são artificiais, ou seja, que são produzidos em laboratório. Aqui você tem, por exemplo, o urânio, certo? Depois do urânio, alguns elementos foram sintetizados em laboratório. Eles são chamados de transurânicos, certo? Então, você tem os cisurânicos, que são aqueles que vêm antes do urânio, e os transurânicos, que são aqueles que vêm depois, certo? Alguns desses transurânicos, eles foram descobertos, não descobertos, mas eles foram sintetizados em laboratórios ultramodernos, certo? Então, vamos para frente. Tabela periódica moderna. A nossa tabela periódica, meninos, se vocês forem contar, ela vai possuir aí, diria, 18 colunas e 7 linhas. Então, você vai ter, essas linhas horizontais, elas são chamadas de períodos. As nossas linhas horizontais, elas são chamadas de períodos. Enquanto as linhas verticais, elas são chamadas de grupos, colunas ou famílias. Os elementos que estão em uma mesma coluna são chamados de família. Por que família? Porque possuem características semelhantes, certo? Então, esses elementos que são organizados em um mesmo grupo, em uma mesma coluna, eles possuem propriedades químicas semelhantes. Olha só, esse aqui, todos esses que estão organizados em uma mesma coluna, vocês têm que lembrar, possuem características físicas e químicas semelhantes. Eu falei semelhantes e não falei iguais, tá? Então, vamos lá. Gente, existe uma relação, como eu falei várias vezes para vocês, íntima entre a tabela periódica e o diagrama de Linus-Pauling, certo? Por quê? Se vocês forem contar, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 níveis de energia. Olha a tabela periódica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 níveis, 7 períodos. Gente, existe uma relação íntima entre eles. Aí vocês podem estar pensando, pausaram o vídeo e deve estar assim. Ainda, 7 níveis, 7 períodos na tabela e 7 níveis não está batendo, não. Porque ainda temos esses elementos aqui embaixo. Teoricamente, nós teríamos 7, 8, 9 períodos. Não. Acontece, gente, que esses elementos que estão aqui embaixo na tabela periódica, eles foram colocados aí de forma a tornar a tabela mais acessível, mais prática. Olha só como seria a tabela periódica se não fossem esses elementos colocados aqui embaixo. Olha só. A tabela ficaria desse jeito. E aí sim nós teríamos aí 7 períodos. Nós teríamos claramente 7 períodos. Mas, aqui é o lantânio, aqui é o lutécio. Aqui é o actínio, aqui é o laurêncio. Eles pegaram o lantânio e o actínio, do lantânio ao lutécio, do actínio ao laurêncio. Eles cortaram essa parte da tabela e colocaram aqui embaixo. De modo que aqui nós temos o lantânio e o actínio, e aí essa parte aqui de baixo ficou conhecida como a série dos lantanídeos,
E aqui embaixo a série dos actinídeos. Em cima, lantanídeos, para fazer referência ao lantânio. E embaixo, actinídeos, para fazer referências aos actínios. Por que eles fizeram isso? Exatamente para tornar a tabela mais prática, mais acessível. Então, eles cortaram essa parte e colocaram embaixo. Porém, elas pertencem ao sétimo período, certo? Então, meninos, existe uma relação entre distribuição eletrônica e a tabela periódica. Você vai ter 7 níveis de energia e você vai ter 7 períodos. E não é à toa, tá? Então, vamos lá, que vocês vão descobrir por quê. Mas antes disso, os nomes das famílias da tabela periódica. A tabela periódica, ela possui as famílias, como eu falei para vocês, todos os elementos que estão nessa mesma família possuem características físicas e químicas semelhantes, e aí eles recebem nomes. A família 1A, ela é chamada de metais alcalinos, certo? Na família 2A, eles são chamados de metais alcalinos terrosos. Esses elementos que estão aqui, nesse verdezinho aqui, eles são chamados de metais de transição. Metais de transição externo. Esses aqui da família dos lantanídeos e dos actinídeos, eles são chamados de metais de transição internos. Você vai ter aqui a família do boro. Por quê? Você tem os nomes especiais, como metais alcalinos terrosos, halogênios, calcogênios. Porém, garotos, aqueles que não têm esses nomes especiais, esses nomes específicos, eles vão ser chamados família do primeiro elemento da família. Por exemplo, aqui é a família do boro, porque o primeiro elemento aqui de cima é o boro. Ops. Por exemplo, família do carbono, porque o primeiro elemento da família é o carbono. Família do nitrogênio, porque o primeiro elemento dessa família é o nitrogênio. Família dos calcogênios, porque aqui é um nome especial, tá? Então, ó, família do boro, porque o primeiro elemento é boro, família do carbono, porque o primeiro é carbono, família do nitrogênio, porque o primeiro é o nitrogênio. Calcogênios é um nome especial. Aqui nós temos o oxigênio como o primeiro elemento, certo? Halogênios também é um nome especial, em que você vai ter o primeiro elemento, o flúor. Gases nobres, você também tem um nome especial, porque aqui também você vai ter o hélio. Então, ó, esses três aqui, dos calcogênios, os halogênios, os gases nobres, os metais alcalinos terrosos e os metais de transição, têm nomes especiais. Porém, esses da família 13, 14 e 15, eles possuem nomes fazendo referência ao primeiro elemento da família, certo? Então, você vai ter a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, certo? Então, a tabela periódica, ela possui uma relação íntima com a distribuição eletrônica, certo? Você vai ter aqui, ó, perceba que há uma distribuição eletrônica, 1s1, 2s1, aqui são os elétrons de valência, certo? Perdão, são os elétrons do último subnível, o último elétron que é colocado na distribuição eletrônica, certo? Nos subníveis. Percebam, meninos, que todo elemento químico, eu falo sem medo, porque a tabela foi organizada para isso. Todo elemento que termina em S, na distribuição eletrônica, eles serão encontrados aqui. Nessas duas famílias aqui, dos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Todo elemento que terminar em P vai ser encontrado desse lado da tabela periódica, no bloco P. Todo elemento que termina em D vai ser colocado aqui nessa parte central, e todo elemento que termina em F será colocado nessa parte dos calcogênios e dos lantanídeos e dos actinídeos, aqui embaixo. Então, ó, perceba a distribuição, dê uma olhada aí, dá uma pausa e admirem isso, porque isso é incrível. Ó, todos terminam em S, D, P, F. Pausa o vídeo, admirem, que realmente é digno disso. Então, olha só. Existem os elementos representativos. Os elementos representativos são todos os elementos químicos que têm o subnível mais energético, o S e o P. Ou seja, o último elétron que vai ser colocado, os últimos elétrons que serão colocados na distribuição serão, por exemplo, o S.
Então, todos que tiverem no subnível S, aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. O sódio que a gente fez. Então, vamos colocar o lítio, que é pequenininho. Tem número atômico 3. 1s2, 2s1. 2 mais 1, 3. Ó, olha onde é que ele tá. Bem aqui. Mas ele não tá ainda. Na próxima tabela a gente vai ver. Mas ele terminou em S. Certo? Terminou em S. Então, percebam aqui, meninos, o que são elementos representativos? São todos os elementos que apresentam o subnível S e o subnível P. Então, o S e o P são chamados de elementos representativos. Perceba que eles estão na família dos As, certo? Então, elementos representativos são todos aqueles que aparecem, que terminam em S e que terminam em P. Tem do subnível SP os subníveis mais energéticos. Elementos de transição externo são todos os elementos de transição externo são todos os elementos que têm o subnível D como mais energético, ou seja, todos esses elementos aqui são chamados de elementos de transição externa. Eles têm o subnível D como o subnível mais energético. Os elementos de transição interno, perceba que o externo ele termina em D. Externo tem o subnível D como mais energético. Os elementos de transição interno, eles têm o subnível F como mais energético, certo? Então, eles estarão aqui no grupo dos lantanídeos e dos actinídeos. Então, os elementos de transição interno têm os subníveis F como os mais energéticos. Todos eles irão terminar em F. Identificando o elemento na tabela pela distribuição eletrônica. Segura, meninos, que vai ser bem rápido, tá? Olha só. Nós temos aqui, por exemplo, o lítio. Eu já fiz a distribuição dele. Olha só. 1s2, 2s1. 2 mais 1, 3. Olha para o último número. Olha só para o último número. Olha só o último subnível que foi colocado. Aqui é a camada de valência. A última camada é chamada de camada de valência. Perceba que ele terminou no nível 2. Então, o lítio ele vai estar no segundo período da tabela periódica. O primeiro período, segundo período da tabela periódica. Perceba que ele terminou em S. Se ele terminou em S, é para ele estar desse lado da tabela periódica. O último elétron dele, a camada de valência, tem um elétron. Na camada de valência, um elétron. Se ele tem um elétron, então ele está na família 1A. Olha só, família 1, porque tem um elétron na última camada. Ele terminou em S. Se ele terminou em S, ele está desse lado da tabela periódica. Ele está no segundo período. Olha só onde é que ele está. Lítio. Vamos para o sódio. O sódio tem número atômico 11. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O sódio, ele parou no nível 3 de energia, certo? Ele tem 3 níveis de energia. Se nós formos olhar a tabela periódica, se ele terminou em 3, no terceiro nível, 1, 2, 3 níveis. Terceiro nível, certo? Então, perceba que ele terminou em S. Se ele terminou em S, ele deve estar desse lado da tabela periódica. Perceba que ele tem um elétron. Então, ele está na família 1A. Um elétron na camada de valência. A camada de valência é a mais externa. Vamos para o cálcio, para a gente sair da família 1A? O cálcio, ele tem número atômico 20. E aí, vocês precisam já saber. Número atômico eu vou fazer um pouco rápido, para o fluido não ficar muito extenso. 2s2, 2p6, 3s2. Olha só. 2, 4, 10, 12. Então, não completou ainda. 3s2, 3p6, 4s2. Então, vamos ver se completou agora. Então, ó, 2, 4, com mais 6, 10, 12, 18, 20. 20. Completou. Então, vamos ver aqui como é que está o cálcio.
O cálcio tem quatro níveis de energia. Então, ele deve estar no quarto período da tabela periódica. 1, 2, 3, 4. Ele terminou em S. Se ele terminou em S, então ele deve estar desse lado da tabela periódica. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, então ele deve estar ali na família 2A. Olha só, nível 2, família 2A, tá aqui o cálcio. Vamos sair do bloco S? Vamos lá para o carbono? O carbono tem número atômico 6. Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p2, 2, 4, 6. Certo? Percebam, meninos, que o carbono terminou, ele tem 2 níveis de energia. Ele terminou no segundo nível de energia. Se o carbono terminou no segundo nível de energia, então vamos lá, ele deve estar no segundo período da tabela periódica. 1, 2, ele deve estar bem por aqui. Como o último elétron está no subnível, como o último subnível é o P, o mais energético, então ele deve estar desse lado aqui da tabela periódica, P. P. Certo? Então, qual é a família dele? Aí vocês vão ter que somar esses dois. A camada de valência é toda a última camada. No caso, é o nosso nível, como é nível 2, ele terminou o nível 2, então são todo o subnível que está no nível 2. Então, ó, 2 mais 2, 4. Então, ou ele está na família 4A, dependendo da nomenclatura, 4A ou 14. Então, cadê aqui, ó? Vamos ver. 4A. Família 4A. Tá aqui, ó, 4A ou 14. Eu disse que ele está no segundo período, porque ele tem 2 níveis de energia. Então, ó. Como a gente calcula os elementos de transição? Os elementos de transição, eles são calculados, para você localizar os elementos de transição, é quase a mesma coisa. Olha só, vamos pegar, por exemplo, o titânio. O titânio tem número atômico 22. Titânio. O titânio, número atômico 22. Então, vamos fazer a distribuição do titânio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. O titânio com número atômico 22, olha só. 10, 22. 3d2. Como ele terminou em D, ele com certeza vai estar desse lado da tabela periódica, metade de transição externo. Então, como é que a gente calcula, vê onde é que está o titânio na tabela periódica? Você pega o elétron da camada de valência, do S, que é 2. Perceba que é 2, então 2, mais. E do subnível mais energético, que no nosso caso também é 2. Então, pega o do S mais o último do D. O último do S mais o último do D. 2 mais 2, 4B. Então, o titânio ele está no quarto período da tabela periódica, porque a camada de valência dele tem 4 níveis. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, está por aqui, ó. Você vai somar o último do S mais o último do D, que é o subnível mais energético, e a camada de valência. 2 mais 2, 4. Então, olha onde está o titânio. Deixa eu apagar aqui isso aqui. Olha onde está o titânio. Bem aqui, família 4B, porque o S 2 do S mais 2 do D, 4B. E como ele terminou no nível, ele tem 4 níveis, ele está no quarto período. Titânio. Vamos fazer o ferro, para a gente fixar bem. O ferro tem número atômico 26. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 6 mais 2 mais 2, 10, 16, 18, 20, 3d, 6. Certo? Então, como ele terminou no D, no subnível D, e eu falei para vocês, se terminar em D, ele está desse lado da tabela periódica, então ele deve estar por aqui no metais de transição. Qual é o período? É o nível aqui. Ele tem 4 níveis de energia, então ele está no quarto período da tabela periódica. 1, 2, 3,
4, ele está bem por aqui, ó, quarto período. Beleza. Ele terminou em D, então ele deve estar desse lado da tabela periódica. Como é que a gente vai saber a família do ferro? Soma, tá? O 6 do subnível mais energético, que é D, mais o 2 do subnível S, certo? Da camada de valência. Então, 6 mais 2, 8. Então, vamos procurar aqui, ó. Aqui, ó. Ele está nessa camada aqui, ó, nesse período. Olha onde é que está ele. Na família 8B. É fácil, gente. Então, para dar uma resumida, bem legal, eu preparei isso aqui para vocês. Então, ó, você vai ter aqui a tabela periódica para você identificar as famílias. Só você olhar, ó, se terminou em S1, tá aqui, na família, tá? É o último elétron colocado, camada de valência, que é 1. Da família 2, 2 elétrons, então é a família 2A, todos que estão dos metais alcalinos terrosos terminam com 2A. Perceba aqui, ó, aqui são metais, vou falar dos transição. Metais de transição são esses, e esses são metais de transição também. Então, para a gente pegar do bloco P, eles terminam em P, vocês somam os elétrons da camada de valência, que são os elétrons externos, certo? Do S e do P. Então, ó, 2 mais 1, 3 ou 13, ou tá na 3A ou 13. Para esse aqui, soma os do P mais os do S, que é da camada de valência, tá? E aí você vai encontrar. Se for para os metais de transição, é só você somar os elétrons do S mais os elétrons do D, certo? Os elétrons de valência mais os elétrons do subnível mais energético. Certo, gente? Então, agora é com vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. A gente pertence a um grupo no WhatsApp. Então, vocês podem pegar meu número, podem entrar em contato comigo. Se vocês precisarem, a gente faz uma aula ao vivo, certo? Façam a parte de vocês, que não tem como dar errado. Estarei à disposição, se vocês precisarem. Não tem problema vocês me procurarem. Então, gente, bons estudos, boa aula, na aula de vocês, entre vocês e o livro, tá? E um cheiro e saudade de todo mundo, gente. Tchau, tchau.